Boa noite, gente bonita do meu canal. Essa que vos fala é Cassiana. Eu quero pedir a vocês para compartilhar esse vídeo com um amigo de vocês ou nas redes sociais de vocês. Também não esqueça de deixar o like. Se você não for inscrito, está passando por aqui, se inscreva. Dá uma olhadinha na minha playlist. Tem muitos vídeos interessantes para você lá. Me siga nas minhas redes sociais. Me siga no meu Instagram e também no meu Amino. Tá muito bom, tá cheio de histórias de terror lá, interessante. Então, gente, boa noite e conto com vocês. Tchau, pessoal. Você já se encontrou lendo ou ouvindo uma história de terror e pensando, isso não é tão assustador? Eu já me encontrei nessa posição várias vezes ao longo dos anos. Embora alguns digam que eu estou ficando velho demais para acreditar nessas histórias, muitas vezes eu me encontrava amargamente decepcionado com meus amigos, que se esforçavam para me contar uma história que me faria perder a noite de sono. Bem, isso foi até um morador de rua louco querer me contar uma história sobre uma garota triste. Como eu estava no ponto de ônibus, fui obrigada a ouvir enquanto meu ônibus não chegava. Ele me contou sobre a tal garota triste. Ela não é um fantasma ou monstro, mas era algo diferente, algo entre esse mundo e o outro mundo, um presságio ruim. Esse mendigo afirmou que ela apareceria do meu lado, agachada e chorando, com o rosto escondido. Também disse que ela poderia aparecer a qualquer momento, mesmo à luz do dia. Eu não me assustei. Pensei que fosse uma história onde ela pudesse aparecer apenas à noite. Talvez seria mais assustadora. Continuando, ele disse que a garota triste estaria sentada e chorando, até que alguém a notasse. Quando alguém chega perto demais, ela simplesmente some, deixando um bilhete, dizendo que 3 pessoas morrerão nesse dia. A primeira morte seria de qualquer pessoa que estivesse muito próximo a você nos últimos minutos. A segunda morte seria de algum familiar. E a terceira morte seria a sua. A menos que você matasse alguém para ocupar o seu lugar. Bom, o ônibus chegou assim que ele terminou de me contar isso. Eu entrei no ônibus e passei pela catraca. E vi o tal mendigo se desfazendo. Eu realmente não acreditei no que vi. Ele simplesmente desapareceu como fumaça no ar. Me sentei no fundo do ônibus e logo reparei que havia uma garota do meu lado. E ela estava chorando. Pensando ser apenas uma mera coincidência, decidi me aproximar e perguntar o que estava acontecendo. Para minha surpresa, não era coincidência. A garota começou a desaparecer, deixando apenas um bilhete. Nele estava escrito exatamente o que o mendigo havia me dito. Eu imediatamente fiquei apavorado. Comecei a imaginar quem morreria e como seria a minha morte. Alguns minutos depois, um acidente aconteceu. O ônibus bateu contra outro veículo e o motorista morreu na hora. Todos do ônibus ficaram apavorados e desceram rapidamente para ver o acidente. Para o meu espanto, o ônibus se chocou justamente contra o carro do meu pai, que morreu alguns minutos após o fato. Agora eu sabia que aquilo era real, que eu seria o próximo. Eu não sou um assassino, nunca quis matar ninguém, porém, também não queria morrer. Isso é tudo o que eu posso te contar, porque você já sabe que eu não morri naquele dia. Sempre tive algumas manias específicas na hora de dormir. Um desses toques era deixar a porta do guarda-roupa fechada.
pois sempre tive a impressão de ter algo ou alguém ali dentro me observando a noite toda. Então eu me levantava e trancava todas as portas, mesmo as que já estavam trancadas, pois não conseguiria dormir a noite inteira. Era meu ritual. Outra coisa que me incomodava muito era um espelho grande embutido na parede do meu quarto. Não sei quem foi que teve a brilhante ideia, mas ele já estava lá quando meus pais compraram a casa. O corredor era refletido no espelho. Isso causava arrepios em minha alma, pois eu tinha a impressão de que, qualquer hora, ver alguém no reflexo do espelho, apenas me observando. Mas não era só isso. Eu tinha muito medo de dormir no escuro. Sempre dormia com a luz acesa. Meus pais sempre desligavam a luz quando eu pegava no sono. Eu sabia disso porque, quando acordava de madrugada para ir ao banheiro, a luz estava apagada. Então tinha certeza que era eles quem apagavam a luz. Naquela noite, meus pais foram a uma festa muito importante e, por ser longe, dormiriam no local. Eu ficaria sozinha em casa. Como eu já era adolescente e já podia ficar sozinha, é claro, à base de pizza, refrigerante e internet. Isso não me assustou muito. Minha primeira noite sozinha. Sozinha mesmo, sem pai, sem mãe. Alguns adolescentes ficariam empolgadas com isso. Eu não. Mas pela primeira vez dormiria com a luz acesa. Despedi de meus pais, que só voltaria na manhã seguinte, por volta de 8 ou 9 da manhã. Depois eu fiquei sozinha e resolvi assistir TV. Mas aquilo tudo estava me dando uma aflição, sei lá. Então eu desliguei a TV e fui para o meu quarto, onde peguei meu celular e fui navegar pela internet. Por acaso parei em uma página de terror. Lá dizia que alguns espíritos apareciam para as pessoas em formas de sonho. Assim você pensaria que tudo não passou de um sonho, que nunca estiveram lá. Aquilo me deixou apavorada. Resolvi largar meu celular de mão, tomei um banho e me vesti e fui direto para a cama. Mas antes fiz todo o meu ritual com as portas fechadas e janelas também. E não apaguei a luz. Assim minha mente começou a maquinar coisas assustadoras até eu pegar no sono. Naquela noite eu tive um sonho. Uma sombra que andava em forma totalmente bizarra, caminhava pelo corredor. Eu a vi pelo reflexo do espelho no meu quarto, caminhando de forma horrível, e os seus passos eram tortos, e a criatura parecia desprendida dos ossos. Era bem maleável. O corpo pendia de um lado para o outro enquanto ela caminhava e se segurava nas paredes do corredor. Aquilo caminhou até a porta do meu quarto e apagou a luz, e ficou ali me observando, na total escuridão. Então acordei, olhei para o relógio do celular. Passava um pouco das 3 da manhã, e então eu percebi que a luz estava apagada. Eu posso ler mentes. Na verdade, nesse momento, você está achando que esse é um exagero meu, mas não é. A brincadeira não funciona assim. Desde que eu era criança, percebi que era diferente. Eu poderia dizer o que as pessoas estavam pensando. E enquanto você pensa que poderia ser legal, é realmente confuso. E as pessoas acham isso assustador. Aprendi rápido a não falar sobre isso.
Levou mais tempo para descobrir como usar esse dom. As pessoas estão pensando o tempo todo. Se estou cerca de 15 metros deles, posso ouvir seus pensamentos na minha cabeça. Foi horrível me acostumar. Minha mãe era a única pessoa que sabia a verdade. E desde que ela se foi, meu segredo está sempre seguro. É difícil para mim às vezes identificar o pensamento vem de que pensador. O pensamento é uma voz única e não é personalizada. Não diverge entre as pessoas. Passei a maior parte da minha infância com todos os meus professores pensando que eu tinha dificuldade em aprender, quando na verdade eu estava apenas tentando descobrir como impedir os outros 25 alunos da minha turma dominassem o meu cérebro. De qualquer forma, não tenho muitos amigos e os relacionamentos são difíceis. Você pode pensar que ter a mente do seu parceiro seria bom, mas acredite em mim quando digo que para você é melhor não saber. Profissionalmente descobri como usar o meu presente especial. Transformei-me em um aluno acima da média ao ler as respostas na mente dos professores. Fui para a faculdade de Direito e abri uma pequena empresa com meu melhor amigo Nathan. Nós nos especializamos em negociações contratuais e temos uma grande reputação por nossa habilidade em negociação. Usando o meu dom para ler mente de meus clientes, até aqui me ajudou, e muito. Nathan acha que eu tenho um sexto sentido para negociar, o que de certa forma faz um certo sentido. Desculpe, estou divagando, estou com muito medo agora e não tenho tempo para fazer isso. Meus problemas começaram há 2 semanas. Bem no meio da maior negociação que já tivemos, uma grande expansão. Estou me preparando há meses. Não é de surpreender que eu tenha tido pesadelo quase todas as noites. Em mais uma noite de insônia, eu fico virando de um lado para o outro da cama, quando vi um pensamento claro como o dia. Foi o suficiente para me fazer sentar na cama alarmada. Vou invadir a casa dela, cortar sua garganta. Vou entrar por uma das janelas. Ela tem que morrer. Era um pensamento de alguém bem próximo de mim. Corri até a janela e olhei para o lado de fora, mas não vi ninguém no escuro. Então acendi todas as luzes. Eu moro sozinha em uma área isolada. Se eu estou ouvindo, é porque ele ou ela está aqui, bem perto de mim. Pensei que era apenas um pesadelo, mas na noite seguinte aconteceu de novo. Enquanto eu olhava para a escuridão que cerca a minha casa, achei um certo movimento no escuro. Alguém estava se esgueirando até minha casa, com pensamentos de assassinato em sua mente. Eu comprei cerca de 20 luzes ativadas por movimento naquele dia e coloquei em volta da minha casa. Naquela noite, várias se acenderam e ouvi alguém amaldiçoar na minha cabeça. Eu não ouvi nada depois disso. Quem quer que fosse, fugiu. Eu ainda adicionei um sistema de alarme. Continuei trabalhando mais cedo e ficando até mais tarde no trabalho. Eu ainda não estava pronta para a negociação que estava chegando. Então, o grande dia de negociação chegou e o escritório estava lotado. Não tive mais problemas em casa, mas ainda estava estressada. Então entrei na reunião e ouvi um pensamento interromper o resto. Eu te odeio.
Havia umas 50 pessoas naquela sala. Impossível para mim saber o pensador com tanto ódio. As negociações foram difíceis. Toneladas de documentos e atas. Foram 10 horas, com apenas algumas pausas para ir no banheiro e para comer, até que consegui uma fechada de mestre, concluindo assim os negócios, com um lucro satisfatório para o meu escritório. Naquela noite todo o escritório comemorou. Ouvi os pensamentos quentes dos meus colegas de trabalho, como eu era boa nos negócios, mas não deixei meu ego inflar. Estava cansada e resolvi ir para casa descansar. Entrei no estacionamento e fui para o meu carro, quando ouvi, claro como o dia na minha cabeça: finalmente, uma chance de matá-la. Não posso acreditar que ela está sozinha. Olhei em volta procurando um assassino mascarado. O estacionamento estava vazio. Então corri para o meu carro. No dia seguinte, no escritório, aconteceu de novo. Eu estava na sala de descanso, ouvindo os pensamentos de alguém. Essas malditas luzes estão estragando tudo. Mas eu poderia fazer isso aqui mesmo, se eu tivesse uma chance. Novamente poderia ser qualquer um naquele maldito escritório. Eu já sabia que era alguém dali, mas quem? Eu peguei meu computador e fui para casa. Nos 3 dias seguintes, sondei todos do escritório. Tinha que ser alguém muito frustrado. Talvez alguém que perdeu uma promoção. Verifiquei todos os funcionários e nada. A maioria estava feliz. Eu verifiquei os perfis no Facebook e no Twitter. Eu mal dormi e reduzi a 2 possíveis suspeitos. Eu olhava para seus rostos tentando descobrir qual deles me odiava tanto que eles tentariam me matar. Nathan finalmente ligou depois do 3º dia em que eu não apareci ou liguei para o escritório. Ele perguntou se eu estava comendo ou dormindo. Ambas as respostas foram não. E eu disse a ele que alguém do escritório estava tentando me matar. Ele ficou mudo. Depois disse que pegaria alguma comida e estava vindo me ver. E juntos solucionaríamos o caso. Ele apareceu com comida e me observou. Disse para eu tomar um banho, pois eu estava precisando. Já estava no banheiro quando ouvi de novo. Não posso acreditar que ela instalou toda essa segurança e depois me deixou entrar pela porta da frente. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Comecei a procurar pelo meu telefone. Deixei na bancada da cozinha, lá embaixo. Estou escrevendo isso, esperando que alguém leia e possa relatar o que aconteceu aqui. Nathan está batendo na porta do meu quarto agora, me pedindo para descer e conversar com ele. Eu posso ouvir todos os seus pensamentos sobre como ele fez todo o trabalho e meus palpites sortudos receberam todo o crédito. Sobre como me matar vai finalmente dar a ele a chance de obter o reconhecimento que ele merece. Eu não tenho muito tempo até ele entrar aqui. Posso ouvi-lo pensando como a porta é forte. E ele acaba de lembrar que é um machado na porta dos fundos da minha casa. Socorro.